Sejam bem-vindos. Neste momento vamos nos deter na carta 2 Coríntios. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12. Vamos ler o texto, né? Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Está aqui o texto. Vamos falar sobre uma mudança de planos, sobre a orientação do Espírito. Esse texto aqui. Queremos começar falando sobre 2 conceitos importantes no mundo antigo e também nos nossos dias, que vão estar envolvidos nesse episódio aqui da carta de 2 Coríntios. Primeiro é a hospitalidade. Já falamos sobre hospitalidade e abordamos 2 assuntos em que ela era importante no texto anterior, na carta a Tito, quando se escolhia presbíteros e hospitalidade era um dos requisitos para os presbitérios. O primeiro é a questão dos pregadores itinerantes. Eles precisavam ser hospedados quando chegavam às igrejas e a hospitalidade era muito importante. Uma outra questão, os irmãos pobres, perseguidos pelo império, muitas vezes migravam e precisavam do auxílio da igreja na questão da hospitalidade. Queremos abordar agora um outro aspecto, a questão do status. É ser recebido, né, ou hospedar, é uma questão de prestigiar aquele que está chegando. E receber também é ser prestigiado por aquele que está vindo, que escolheu estar com você. Então, isso é uma questão de status, prestigiar e ser prestigiado. Está em voga aqui nesse texto de Coríntios. Uma outra questão que precisamos observar é a questão da credibilidade. Falar, palavra cumprida. Falar, cumprir. Jesus mesmo falou, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Prometer, cumprir, né? Prometer fazer uma viagem e não cumprir dá a ideia de inconstância e pode produzir descrédito. Neste caso, aconteceu isso aqui com o apóstolo Paulo. E é sobre isso que muito ele vai dar ênfase na sua defesa. Vamos ao texto para entender melhor o que está acontecendo, né? Porque o apóstolo mudou os planos sob a orientação do Espírito. Os versículos 7 e 8, 2 Coríntios 1, 7 e 8, diz assim: a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Que bom, né? Isso é maravilhoso. Sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele está dizendo que tem uma esperança sólida com a igreja, que eles são participantes do seu sofrimento. E assim como ele tem sido consolado por Deus, eles também serão participantes, são participantes da sua consolação. E ele coloca que os irmãos precisam estar cientes da tribulação que ele sofreu em Éfeso. A pressão foi tão grande, a ponto dele perder a esperança até da própria vida. Então eram pressões internas e externas. Pressões na cidade de Éfeso, pressões na cidade de Coríntios, pressões dentro da igreja, pressões dos de fora. Era muita luta. Então ele diz que os coríntios são participantes do seu sofrimento e também participantes da consolação. E esta dificuldade toda, essa tribulação,
é um meio, né, de louvar-se a Deus, porque Deus estaria junto, dando assistência, consolando. Então, é um meio também de evidenciar a presença de Deus, e Ele está aqui dando essa ênfase. Vamos ler agora os versículos 12 a 22. Vai ser colocado o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivesse um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agei com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Está aqui o texto. Na antiguidade, nos dias de Paulo, era comum se iniciar um documento com argumentos que apontavam as circunstâncias que mostravam a necessidade do documento que estava sendo redigido. Naqueles dias, a hospitalidade era importante. A falta dela apontava para a falta de integridade e de honra, podendo ser considerado um insulto pelos outros, caso o compromisso não fosse honrado. Os oradores profissionais, os retóricos, eles aconselhavam que a pessoa, ao se defender, é o que o apóstolo está fazendo aqui, deveria antes preparar o coração das pessoas. Podia ser usado um elogio, até um autoelogio, leve, mas um autoelogio, preparando. Era comum se começar as cartas para buscar a boa vontade dos ouvintes. Mas aqui o motivo de Paulo é outro. O motivo do seu orgulho não é ele, são os ouvintes. No dia de Cristo, todos irão se alegrar. Eles são o motivo do elogio, né? Do orgulho de Paulo. John MacArthur, tratando deste assunto, ele coloca: Paulo está respondendo às críticas. É verdade. Porque havia críticas quanto ao seu caráter, quanto à sua integridade. Ele havia mudado de opinião quanto à visita. Ele era acusado de ser orgulhoso, egoísta, até não confiável, inconstante, não sofisticado. Percebemos, até um pregador incompetente, percebemos ao ler as cartas aos Coríntios. Eles apelavam que Paulo olhasse para a sua consciência, como hoje dizemos, coloca a mão na sua consciência. Mas a confiança de Paulo, a sua glória, o seu orgulho, não era uma confiança arrogante, não era um orgulho arrogante. Ele era legítimo. A sua confiança era legítima.
porque era em Deus, pelo que Deus tinha feito na sua vida e na vida dos coríntios. Ele afirmou agora há pouco que eles já tinham escutado e entendido ele em parte. Eles aceitaram o evangelho pregado por ele. E o Senhor havia confirmado nos seus corações. A glória de Paulo era conhecer o Senhor, era ver o que o Senhor estava fazendo no meio dos coríntios. Aqui em Jeremias, capítulo 9, vamos ler Jeremias, vamos ler esse texto. Jeremias 9, 23 e 24. O apóstolo fala sobre isso, ele diz assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É sobre isso que Paulo está tratando. No versículo 15 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Dando continuidade ao nosso texto, né? Diz assim, com esta confiança eu queria primeiro encontrar-me com vocês para que tivesse um segundo benefício. Essa questão do segundo benefício. Culturalmente, no mundo antigo, na cidade de Coríntios, muitos ricos, a cidade cheia de mercadores, propiciado pelo tráfico de pessoas entre aqueles dois portos, novos ricos, havia muitos benfeitores. E as pessoas que eram ajudadas, beneficiadas por esses benfeitores, eles deviam lealdade a eles. Isso é uma questão de status, né? Ser um benfeitor. Paulo beneficiou os coríntios quando levou o evangelho, mas ele não se beneficia por isso. Ele quer que os coríntios sejam beneficiados com a sua palavra, com a experiência, com comungar a revelação que o Senhor propiciou a ele com outros, com os coríntios. Mas isso para Paulo não é uma questão de status. É uma troca de experiências, de conhecimento de Deus, né? A mercê deles, para que todos juntos se congratulassem e se alegrassem no dia do Senhor. É o que está dito aqui no versículo 14. Como também já nos entenderam em parte, que seremos, né, a glória de vocês, assim como vocês serão a nossa glória no dia de Cristo, nosso Senhor. É isso que ele está falando. Ele queria beneficiá-los, mas a visão de Paulo, o que está em mente, é isso. No versículo 16, ele dá o roteiro da viagem. Ele diz assim, queria ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agei com leviandade? Ele estava em Éfeso, ele ia sair, passar por Troade, a rota comum, Macedônia, depois ele descia para Corinto, capital da Caia. Mas em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 9, ele já havia feito uma outra promessa. Vamos ler o texto, 5 a 9. 1 Coríntios 16, 5 a 9. Diz assim, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver vocês de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, mas ficarei algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Havia essa promessa, e agora a promessa é outra. Ele posteriormente fez essa visita. Atos capítulo 20, versículo 1, fala, inclusive foi de lá, da Macedônia, a cidade de Filipos, que ele escreveu essa segunda carta aos Coríntios. Mas veja bem, há um intervalo.
entre a promessa de 1 Coríntios 16 e essa promessa de agora. Neste intervalo, o que aconteceu? Ele recebeu notícias da igreja de Corinto. Ele fez a visita repentina, chamada dolorosa. Houve um confronto. Ele foi mal recebido. Houve um levante. Ele retornou a Éfeso. Ele não sabia que ia acontecer isso. Ele retornou a Éfeso. Chegando em Éfeso, ele escreveu uma carta. Os estudiosos chamam de carta severa. E aí enviou a Coríntios por meio de Tito. E estava ansioso para receber notícias do resultado desta carta. E aí, posteriormente, neste intervalo, logo após isso, há o levante na Ásia, citado lá em Atos, em Éfeso, onde ele correu perigo de vida. Então ele se ausenta e vai para a Macedônia à procura de Tito, ansioso para receber o resultado da carta severa, da visita de Tito. Ele não sabia que ia acontecer isso. Enquanto isso, ele ora. É preciso orar e dar um tempo para que haja arrependimento, para que o Espírito Santo haja, para que as pessoas percebam o que está acontecendo sob os olhos espirituais. Era isso que estava acontecendo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos dar continuidade. Diz assim: ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Ele diz segundo a carne, vontade humana. Ele está dizendo, não é isso, será que foi isso? Na antiguidade, quando alguém mantinha a palavra, apesar das dificuldades, era louvado. Caso contrário, seria inconstância, sinais de constância seria desconsiderado. Era isso que estava acontecendo aqui. É como se as dificuldades não justificassem. Não se estava olhando sob o prisma de que havia uma orientação do Espírito e que era uma espera em oração. Essa mudança de planos do apóstolo quanto às viagens exigia justificativas a essa sua ausência. E ele vai dizer isso em capítulo 2, versículo 1 de 2 Coríntios. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se entristeço vocês, quem me alegrará? Ele estava poupando os coríntios e ele estava orando até que houvesse arrependimento. Aqui o que é que ele fez? Versículos, vamos ler o 18 a 20. Ele vai dizer o seguinte: mas como Deus é fiel, ele faz como que um parêntese, mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim, não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de vós. Pronto. Esse parêntese é como uma digressão, um afastar-se, desviar-se um pouco do assunto para responder às críticas. Quando ele fala no versículo 18, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado por nós, depois ele diz por ele está dizendo que ele é digno, que ele é um representante de Deus, que ele mantinha a palavra, que ele era proclamador do Evangelho. Deus havia confiado a ele o Evangelho e confirmado o seu Evangelho na vida dos coríntios. E no versículo ele diz amém. É uma confirmação positiva, uma afirmação no final da prece. Cristo, ele está afirmando, Cristo tornou-se o amém, o sim de todas as promessas de Deus. Todo o Antigo Testamento apontava para o Messias. Todas as promessas de Deus se afunilaram, convergiram, se cumpriram em Cristo. Jesus fala sobre isso em Lucas 24, 44, quando ele diz:
que convinha, né, que acontecesse essas coisas, cruz, ressurreição, para que se cumprisse Moisés, o Pentateuco, os profetas e os Salmos. Salmos é o primeiro livro da terceira porção da Bíblia hebraica, os escritos. A Bíblia hebraica se divide em Pentateuco, Moisés, profetas e escritos. O primeiro é o Salmos, o primeiro e o maior. Então ele está autenticando. Assim como Cristo é o Amém e me comissionou, a minha palavra também é sim. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22 ele finaliza, dizendo assim, o seu argumento neste momento, né? Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu é Deus, que pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos confirma ele e a igreja do Corinto. Então confirma o seu ministério. Ele fala da unção. No Antigo Testamento, unção tem a ver com unção, sacerdócio, lembra logo, sacerdócio, lembra os reis, separado para o ministério específico. Ele diz, nós fomos separados para esse ministério, o Senhor nos ungiu. E ele fala a nós, os irmãos que estavam evangelizando com ele, até a própria igreja de Coríntios. E ele fala do selo. Documentos antigos eram selados, colocava-se uma cera fina e se colocava um anel. Um selo. Autenticar, evitar violação. Os documentos eram legítimos. E ele diz, nós nos mantemos firmes. A ideia de permanência, de confirmação. Em geral, no judaísmo, isso apontava para o fim dos tempos. Havia essa implicação. Em Ezequiel 39, vamos ler o texto de Ezequiel? Ezequiel 39, versículos 28 e 29, diz o seguinte, 28 e 29. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltar à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Eles entendiam que era no fim dos tempos. Joel, capítulo 2, versículo 28, vai haver outra profecia, falando sobre o derramamento do Espírito no fim dos dias. Esse texto de Joel foi usado por Pedro lá em Atos 2, na descida do Pentecoste, afirmando ali a era da igreja, o derramado Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, já é o fim dos dias, já é o fim dos tempos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos selou com o seu Espírito. Então acordem, vamos trabalhar juntos. Chega de problemas. Vamos buscar o Senhor e estar na sua presença. É uma mensagem de conciliação. Ele foi consolado pelo Senhor Jesus. O que é que nós aprendemos com este relato? Em primeiro lugar, que interesses pessoais geram um ego inflado, um espírito de grandeza. Estava ocorrendo isso na igreja de Coríntios. Alguns se levantaram com dificuldade de abrir mão dos seus pecados. E estavam cheios de interesses pessoais. Não pensavam no reino, mas em si próprio, em se sobressair sobre os demais. Esse espírito de grandeza, esse orgulho, levava à ausência de gratidão. Ingratidão estava reinando. Não devemos ser ingratos. Deus, na pessoa de Cristo, cumpriu suas promessas e enviou o Salvador, o perdão dos pecados. Comissionou o apóstolo e agora eles estavam sendo ingratos, com o apóstolo pessoalmente e por tabela com o próprio Deus. Isso porque esse espírito de interesse pessoal, esse ambiente de interesses pessoais, permeado por esse espírito de grandeza e ingrato, gera má vontade. Então ele já não ouviu
com bons ouvidos. Isso gera mal entendidos e interpretação errada dos fatos. Visão humana. Eles estavam lidando e andando agora sob o prisma da cultura, do status social. Queriam ser benfeitores, bem vistos e não obedecer a Deus. Não é até a cultura que nos rege, não é o gênero humano, o espírito humano, é Deus. Isso é um terreno perigoso. Em Provérbios, vamos ler o texto de Provérbios? Capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: quando vier a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. É desse jeito. Capítulo 13, versículo 10, diz assim: da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Pronto, não há nem o que dizer, é muito claro o texto. No capítulo 8, ainda em Provérbios, no versículo 13, está posto: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Eles estavam trilhando um caminho perigoso. E o apóstolo Paulo está tentando persuadi-los em oração, com a ajuda de seus auxiliares, com a ação do Espírito Santo a seu favor, para que haja um retorno e a bênção de Deus abunde sobre aquela igreja. Jesus mesmo disse, lá nas bem-aventuranças: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia! Por que estudamos essas coisas? Por que nós estamos estudando essas coisas? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vamos para 1 Coríntios 2,16. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Está aqui. Ninguém pode instruir o Senhor. Nós, humildemente, devemos buscar a sua presença e parecermos, nos assemelharmos cada vez mais a Ele. Isso que o apóstolo está dizendo. Filipenses, o próprio apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: uma convicção, aleluia. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Era essa a sua esperança também para a igreja de Filipos. Essa é a esperança para a nossa vida e são promessas de Deus de restauração nesses tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, orou por aqueles que ainda haviam de crer nele, por intermédio da palavra que ele estava comissionando aos seus discípulos. Estamos aqui, somos fruto disso. O Senhor há de completar em nós até o dia de Cristo Jesus. Nossa parte, buscar o Senhor, estar na sua presença, nos colocar sobre os olhos do sol da justiça. Amém? Ele nos iluminará. Vamos orar e nos colocar na sua presença. Obrigada, Jesus, por esse momento, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Continua conosco. Que brilhe o sol da justiça sobre o nosso entendimento. Que haja humildade, bons ouvidos, que haja restauração, que a tua igreja compreenda os teus ensinamentos e aplique na sua vida. Faz isso aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, uma mente humilde. Dá-nos a compreensão de que tudo o que temos e somos vem de Ti. Ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida e no nosso interior. Sê conosco, Senhor. Trabalha no nosso interior. Muito obrigada pela promessa de restauração contida na Tua palavra. Até o dia de Cristo.
Maranata, Jesus. Muito obrigada por tudo. Nos dar entendimento. Inculca a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Amém.